Bom, olá a todos. Continuando agora na sériezinha sobre Jesus antes de Jesus, né? Eu já falei sobre vários personagens. E agora vamos falar um pouco sobre os mitos gregos, né? Dando uma continuidade. Lembrando que ainda faltam muitos ainda, né? Tem muitos personagens ainda para ser falado, tá? Esse vídeo eu não sei se eu vou fazer em um só, em duas partes, vai depender do tamanho dele, ok? E só mais um aviso, como eu sempre coloco aqui no começo dos vídeos, esse vídeo não é para cristãos, tá? Se você é cristão, tem sua fé, Ronaldo, eu sigo Jesus. Tudo bem, não tenho nada contra, respeito. Meu objetivo não é atacar a fé dos cristãos, tá? Mas é mostrar um pouco de historicidade, até porque isso envolve muito a teologia, tá? Então se você é cristão, já pausa o vídeo aí, já encerra e vai pro vídeo de algum canal cristão, que seria melhor, tá? Evitam discussões desnecessárias. Esse aqui da imagem é São Justino, o mártir. Ele é um dos pais da igreja e bem contemporâneo, né? O primeiro século. Ele é do ano 100 ao ano 165, né? Alguns jogam mais para trás essa data aqui, mas é aproximadamente isso. Enfim, seria o segundo século, né? Para ser mais exato. E o pai apologista Justino, Flávio Justinus, o mártir, fazendo da sua defesa de Cristo, né? No seu diálogo com Trifon, o judeu, lá no segundo século, ele diz o seguinte: se há coisas que dizemos de maneira semelhante aos poetas e filósofos que estimais, e outras de modo superior e divinamente, somos os únicos que apresentamos demonstração. Então aqui, só para vocês entenderem, Justino está fazendo uma apologia, ele está defendendo a fé cristã. Eu não vou ler tudo, quem quiser ver a apologia de Justino, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Isso aqui, ó, apologia de Justino, tá? Eu só copiei um trecho aqui para mostrar para vocês. Aí aqui ele fala assim, ó: parecerá apenas que enunciamos um dogma de Platão. Vocês lembram que eu já falei naquele vídeo sobre Filon de Alexandria, de Jesus antes de Jesus, que Platão acreditava num Deus menor, um demiurgo. Filon também absorveu essas concepções platônicas. Então Justino aqui na sua defesa ele diz o mesmo. Mais adiante ele diz o seguinte, ó. Eu já mostrei isso aqui em outros vídeos, por isso que eu estou lendo só as partes grifadas, tá, pessoal? Não apresentamos nada de novo, isso lá no primeiro século. E depois vem gente dizer que Zeigest é uma farsa, não sei o que. Eu digo que nós estamos falando lá de Justino, depois do ano 100. Não apresentamos nada de novo se se leva em conta os que chamais filhos de Zeus. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, alguns filhos de Zeus, tá? De fato, sabeis bem a quantidade de filhos que os vossos estimados escritores atribuem a Zeus. Hermes, o verbo intérprete, aqui, ó, o verbo, que nem lá no princípio do Evangelho de João, o verbo, é a mesma concepção lá de Filon, o logos, o verbo intérprete e mestre de todos. Asclepio eu mostrei naquele vídeo anterior, que foi médico, era o pai da medicina, inclusive até hoje, né, o símbolo dele é usado em ambulâncias, hospitais, né, é o símbolo da medicina. E que depois de ter sido fulminado, o que aconteceu com Asclepio? Ele subiu ao céu. Então só aí vocês estão entendendo um pouco, ó. Dionísio, eu vou mostrar aqui nesse vídeo, que foi esquartejado. Heracles, que depois de se atirar ao fogo para fugir dos trabalhos. Heracles, para quem não sabe, é Hércules, tá, pessoal? É o mesmo nome. Dióscoros, filhos de Leda, Perseu de Danae e Belerofonte, nascido de homens, sobre o cavalo Pégaso, para que ainda falar de Arídne, e dos que semelhante a ela se diz que são colocados nas estrelas, passo por alto também vossos imperadores mortos, porque os imperadores também eram cultuados, que eu já mostrei disso num vídeo onde eu falei sobre o culto imperial, aos quais tende sempre como dignos de imortalidade, e nos apresentais algum infeliz que jura ter visto César incinerado subir da pira ao céu. Vocês notaram que isso aqui é comum também, ó, deuses ascenderem aos céus? Então, só aí você vê aqui na apologia de Justino uma pista, um olhar sobre uma época passada, ok? E aqui, continuando, ele fala que Zeus é o principal, né, o pai de todos, seria o equivalente ao Deus, né, aqui nosso, no Brasil. E Justino justifica, né, essas semelhanças, né, que tem entre a história de Jesus e esses personagens, dizendo que foram os demônios malvados que fizeram tais coisas. Então, só para vocês entenderem, segundo Justino, os demônios fizeram esses escritores gregos criar essas histórias antes de Cristo, porque os demônios já sabiam que ia vir Jesus, então eles já fizeram isso para desacreditar a história de Jesus. Então foram os demônios, segundo Justino, ok? E o que mostra essa apologia de Justino? Isso mostra que desde o primeiro século já haviam comparações do cristianismo com as religiões pagãs. Então quando as pessoas vêm falar aqui no meu canal, porque Zeigest já foi refutado por historiadores sérios, eu digo, como é que eles explicam então essa parte de Orígenes, Justino e outros pais da igreja? Então não tem como, entendeu? Na época desses pais da igreja não tinha Zeigest, não tinha internet, não tinha essas coisas.
Isso também nos mostra que muitas concepções que vemos no Novo Testamento, elas são conceitos helenistas, são influências da cultura grega e não parte da cultura hebraica. Nascimentos virginais, ascensões de deuses aos céus, feitos milagrosos não eram parte das promessas messiânicas, mas eram uma coisa típica da cultura grega. Eu já mostrei aqui uma vez no vídeo que o Novo Testamento ele foi escrito com base na Septuaginta, né? Ele foi escrito todo em grego, usando até uma Bíblia grega, né? A versão grega das Escrituras, e ele é cheio de concepções gregas, como essas aqui. Asclepe eu mostrei naquele vídeo anterior, onde eu falei dos últimos Jesuses lá, até porque também não vou ficar só batendo naquela tecla, mas mostrei, o Deus da medicina, era filho de um Deus como a mortal, curava pessoas, ressuscitou dos mortos, e tornou-se um Deus após sua morte. Então isso aqui tudo é concepção grega. E que mitos gregos são esses que Justino estava falando ali em cima? Vamos ver alguns. Hércules. Hércules em latim, Hércules ou Heracles, era o nome em latim dado pelos antigos romanos ao herói da mitologia grega e semideus Heracles, que era filho de Zeus e da mortal Alquimena. Para seduzir a Alquimena, por sua formidável beleza, Zeus tomou a forma do seu marido, ou seja, ele se transfigurou em marido dela, Anfitrião, rei de Tebas, que estava na guerra dos 7 chefes, e uniu-se a ela durante toda uma noite, tendo antes ordenado a Hermes que triplicasse sua duração normal. Outras versões dizem que Zeus tomou a forma de uma ave, de um ganso. Tem até algumas pinturas que retratam isso, como essa daqui, ó. Essa aqui é Alquimena, perdão. E aqui esse ganso que está aqui com ela é Zeus travestido de ganso, para seduzir ela. Que nem eu falei naquele vídeo anterior, histórias antigas, às vezes você tem mais de uma versão. Então você tem às vezes variantes, né? Porque quem conta um conto aumenta um ponto. E vamos lá. E é curioso, né, que Paulo em Romanos, ele fala disso. Quando ele está lá pregando, né, os romanos, ou se dirigindo ao povo grego romano, ele fala assim, ó: dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes e de répteis, e de aves. Porque na mitologia grega os deuses tinham imagem de homens, aves, quadrúpedes, etc. Que nem essa imagem aqui, ó, de Alquimena e Zeus, ok? Alquimena deu à luz no único parto a 2 filhos, Heracles, que seria o Hércules, né, o filho de Zeus, e Ficles, filho de Anfitrião, ou seja, o outro era filho do homem mesmo, do marido dela. Ao nascer, Zeus, que pretendia torná-lo imortal, pediu a Hermes que levasse Heracles para junto do seio de Hera, ou seja, é o submundo dos mortos, junto do seio de Hera, quando esta dormia e o fizesse mamar. A criança sugou com tal violência que mesmo após Heracles ter terminado, o leite da deusa continuou a correr, e as gotas caídas formaram no céu a Via Láctea e na terra a flor de lis, ou seja, ele também criou coisas. Hércules se tornou herói ao salvar a cidade de Tebas. Eu não vou ler toda a mitologia de Hércules, eu só copiei alguns trechos, porque senão o vídeo vai ficar com mais de hora de duração, mas quem quiser pode pesquisar aí na internet, mitologia grega. E Hércules teve em seguida 12 trabalhos, né, os 12 trabalhos de Hércules. Mais tarde, aqui eu me perdi um pouco. Mais tarde, Heracles apaixonou-se pela sedutora Iole e se dispunha a casar com ela, quando recebeu de Dejanira, como presente de núpcias, a túnica ensanguentada. E ao vestir a túnica ensanguentada, o veneno se infiltrou no corpo de Heracles. Louco de dores, ele quis arrancar a túnica, mas o tecido achava-se de tal forma aderindo às suas carnes que essas lhe saíam aos pedaços. Vendo-se perdido, o herói ateou-se numa fogueira e lançou-se às chamas. Logo que as línguas de fogo, eu gostei dessa expressão aqui, né, que me lembra aquela expressão da Bíblia, línguas de fogo, começaram a serpentear no espaço, ouviu-se o redumbar do trovão, né, que era Zeus que arrebatava o seu filho para o Olimpo, ou seja, Heracles foi arrebatado para o céu, o Monte Olimpo, era a concepção de céu dos gregos, aonde ele ganhou a imortalidade, ou seja, ele se tornou um deus quando ele foi levado ao Monte Olimpo. E na doce tranquilidade recebeu Hebe em casamento. Ao perceber o que fizera, a Djanira foi se enforcar. Coincidência? Uma história que nós temos parecida de alguém que traiu Jesus e foi se enforcar? Cada um tire suas conclusões. Eu achei também curioso, né, que Paulo, quando ele prega lá aos gregos, né, em Atenas, no Aerópago, ele vê uma placa lá dedicada a um Deus desconhecido, e ele fala que esse é o Deus que ele anuncia, o Deus desconhecido. É claro que a interpretação cristã diz que ele estava pregando o Deus de Israel, e que supostamente ele já era conhecido dos gregos. Mas fica aí por curiosidade.
Agora, Hércules era um semideus, filho de Deus. Agora, quais semelhanças nós temos aqui com a história de Jesus? Era filho de um deus como a mortal, se transformou numa ave para poder haver a concepção desse semideus. Hércules teve 12 trabalhos, Jesus teve 12 apóstolos, que também é um número meramente simbólico. Desceu ao inferno, subiu ao Monte Olimpo, Jesus subiu aos céus, se tornou um deus após sua morte, e a responsável por sua morte, se bem que aqui no caso foi um erro, né, de Djanira, ela foi se enforcar. E no caso de Judas, ele foi se enforcar também. Perseu, outro filho de Zeus. A princesa Danae, ou Danae, era uma bela jovem, ou seja, sempre tem uma bela jovem, né? É muito curioso essas mitologias gregas, como elas são parecidas. O seu pai, Acrísio, rei de Argos, consultou um dia o oráculo que lhe disse que a sua filha não deveria ser mãe, porque segundo o oráculo, se ela tivesse um filho, ele seria uma ameaça e poderia causar a morte do seu soberano. Após o aviso do oráculo, Acrísio resolveu trancá-la numa torre bem alta com o intuito de ninguém se apaixonar por ela. No entanto, Zeus, ao vê-la na torre, se apaixonou por ela. Para encontrá-la, ele se transformou numa nuvem dourada e foi ao seu encontro. Aí logo após uma chuva dourada que ela recebeu, ela ficou grávida de Zeus, ou seja, sem união sexual. Essa chuva aqui que ela recebeu, né, dourada, eu acho que é o Golden Shower lá que o Bolsonaro estava compartilhando. Você viu, já tinha lá desde o primeiro século, aliás, desde antes de Cristo. Aí dessa união nasceu o Perseu. O Perseu é aquele personagem que corta a cabeça da Medusa, tá? Aqui é uma imagem, vocês vão ver muito representado isso em filme. Aí quando o pai de Danae ficou sabendo, resolveu pedir as guardas para trancar a filha, Perseu numa arca e jogar Perseu numa arca e lançar no mar. Após dias à deriva, ambos foram encontrados por um pescador, que lhes ofereceu abrigo e comida. Perseu cresceu e se tornou um jovem muito forte, assim o rei Polidecto resolveu enviá-lo para enfrentar o monstro conhecido como Medusa. Então de Perseu nós temos só duas semelhanças, apesar de ter sido esse que Justino citou. É só alguém que foi concebido sem relação sexual, que nem Jesus, também filho de uma mortal, né, com um deus, e derrotou um grande monstro, Medusa, assim como Jesus também derrotou Satanás, segundo o Novo Testamento. Então, apesar de Justino ter citado, não tem tantas semelhanças com Perseu. Baco é o fruto do relacionamento de Zeus, o deus dos deuses, com Semele, uma mortal. Só lembrando que Baco e Dionísio é a mesma divindade, tá? É que ele tem dois nomes. Apesar de ter cativado Zeus engravidado dele, Semele sentiu que precisava provar para todos que realmente era o seu amado. Porém, essa atitude enraiveceu o deus, que castigou a pobre mulher com seus raios, salvando apenas o seu filho. Para terminar a gestação do bebê que estava em Semele, Zeus costurou o pequeno Baco em sua coxa e o escondeu da ciumenta mulher Hera durante algum tempo. Dessa estranha gravidez nasceu o deus do vinho. Já tem um outro relato, que nem eu falei, histórias antigas às vezes tem variantes, não tem só uma história padrão. Júpiter, ou Zeus, ele dá o coração rasgado, né, de Dionísio em uma bebida para Semele, que fica grávida com o deus, nascido duas vezes. Dessa forma, mais uma vez a virgem, ou nascimento miraculoso, que nem na história de Jesus. Na verdade, Joseph Campbell chama explicitamente Semele de uma virgem. O mito de Dionísio é um dos mais antigos em todo o acervo mitológico grego, sendo que alguns registros datam do século 13 a.C., uns 3.000 anos, né, antes de Cristo. Baco é considerado o protetor das vinhas e do vinho, é um deus ligado à boemia e à festa. Ele também é visto como o protetor da fertilidade e do teatro. Na Grécia Antiga, os cultos a Dionísio eram rasgados a muito vinho, erotismo e fantasias. Ele é o deus de tudo que é perigoso, incerto e tentador. A arte cristã precoce é rica em associações dionísicas, quer nas representações turbulentas da festa ágape, no milagre da água em vinha de Canaã, que nós vamos mostrar aqui agora, e no vinho e nos motivos da videira, alusivos à Eucaristia, né, ao Eucarístico, e mais acentuadamente no uso de traços faciais de Dionísio para representações de Cristo, ou seja, usar as expressões e os traços faciais de Dionísio nas primeiras imagens, né, representativas de Jesus. A esse respeito, o antigo historiador grego Plutarco, lá do ano 35, né, da época de Cristo, ele afirma o seguinte: Osíris é idêntico com Dionísio, o filho do deus grego. Dionísio, também conhecido como Baco ou Iacos, é também identificado como deus Aion e referindo como Zeus Sabásios em outras tradições. Assim, seria de se esperar que ele compartilhasse pelo menos alguns atributos com todos esses deuses, incluindo nascer de uma virgem no solstício de inverno, que é o 25 de dezembro, e morrendo e ressuscitando dos mortos, que nem Osíris.
Então os deuses eles compartilhavam histórias em comuns no mundo antigo, tá? E só mais uma curiosidade aqui, né? Plutarco, que é dessa época, é engraçado que ele cita a mitologia grega, mas ele não cita Jesus, né? Como historiador. Aliás, todos esses personagens que eu estou mostrando nessa série de vídeos, eles têm uma referência ou outra histórica, né? Só Jesus que não, que é muito curioso. Aí aqui nós temos em João 2 o milagre da água em vinho, né? Nas bodas de Canaã, quando Jesus transformou a água em vinho. Vocês podem ver na sua Bíblia em João 2, versículo 7 a 11. E com relação a esse milagre, o estudioso bíblico Dr. A.J. Matthew, ele observa: essa história é realmente a contrapartida cristã às lendas pagãs de Dionísio, o deus grego do vinho, que em seu festival, no seu templo de Elis, ele encheu 3 chaleiras vazias com vinho sem água necessária. E no quinto de vinho, janeiro, em vez de água, jorrou de seu templo em Andros. Se acreditarmos nos milagres de Jesus, por que não deveríamos acreditar nos de Dionísio, sendo que ele fez exatamente a mesma coisa? Ele transformou água em vinho. O milagre de transformar água em vinho de Dionísio é contado em tempos pré-cristãos por Deodoro. Como deus do vinho, Dionísio é descrito nos textos antigos como viajar ao redor do mundo ensinando a agricultura, bem como fazer outros milagres, como no de Homero, a Ilíada, que data lá do 9º século a.C., e em As Bascantes de Eurípides, o dramaturgo grego famoso, que viveu por volta do ano 480 a 406 a.C. Então tudo isso aqui que vocês estão vendo é de antes de Cristo, inclusive transformar água em vinho. O título de rei dos reis e outros epítetos pode refletir o parentesco de Dionísio com Osíris. Durante o 18º antes do início da dinastia 19ª, epítetos de Orises, incluindo o rei da eternidade, senhor da eternidade, que traveste milhões de anos no período de sua vida, o filho primogênito do útero de nós, gerada de Sebe, o príncipe dos deuses e dos homens, o deus dos deuses, rei dos reis, senhor dos senhores, são tudo epítetos e títulos que Dionísio e Osíris compartilhavam em comum, e também o Novo Testamento em Jesus. O príncipe dos príncipes, o governador do mundo, cuja existência é para a eternidade. Morte e ressurreição de Dionísio eram famosas no tempo antigo, tanto assim que o pai cristão Orígenes, lá já do ano 184 a 254, lá do 2º século, ele sentiu a necessidade de enfrentá-los, né, na sua apologia contra Celso. Eu já mostrei isso aqui em outro vídeo, comparando-os de forma desfavorável, é claro, aos de Cristo. Na época de Orígenes, esses mistérios dionísicos já tinham sido celebrados por séculos: ressurreição, Dionísio Baco, ou de retomada após ter sido rasgado em pedaço, ou de outra forma matou-lhe valia o epíteto de 2 vezes nascido. Além disso, foi dito que Dionísio, ou Baco, ele dormiu 3 noites com Proserpine, ou Perséfone. Perdoe, esses nomes gregos me atrapalham, pessoal. Evidentemente referindo-se à jornada do Deus no submundo para visitar a sua mãe, ou seja, o mundo dos mortos. Como Jesus, o deus Dionísio também é reivindicado também por ter subido aos céus. Como o pai da igreja Justino Marte, esse que eu comecei aqui o vídeo, note-se que Dionísio é descrito aqui como um adulto, levantando-se de fora do submundo após sua morte, com um carro conduzido por cavalos, tão típico de um deus sol, ou seja, um deus solar. Um significado astroteological principal, esse é o motivo da entrada do sol e a saída da caverna do mundo no solstício de inverno. Então isso é mitologia grega, que tem algumas comparações. Dionísio nasceu de uma virgem, foi peregrino, transformou água em vinho. Rei dos reis, o Alfa e o Ômega, ressuscitou, era o filho pródigo de Deus. E imagens antigas, como essa aqui da imagem, você pode ver Dionísio até numa cruz, que parece uma âncora, né? Aqui, Deixa eu aumentar um pouquinho a imagem para vocês verem. E isso bem antes de Cristo, Dionísio era muito cultuado. Estão vendo aqui a imagem? Deixa eu continuando aqui, para finalizar o vídeo. Dionísio foi considerado o filho unigênito, rei dos reis, deus dos deuses, enfim, esses epítetos, até Alfa e Ômega ele era considerado. Ele foi identificado com Rã, ou cordeiro. O seu título sacrificial de Dentritris, ou o jovem da árvore, indica que ele foi pendurado em uma árvore ou crucificado, que nem vocês podem ver aqui na imagem, uma pedra, né, antiga, que mostra que ele estava pendurado em algum tipo de coisa, pode ser uma árvore, uma haste, enfim. O curioso, né, é que nessa época esses deuses eles eram sim cultuados, o que mostra que as pessoas acreditavam neles. Porque eu acho que quando a gente mostra esse tipo de trabalho, as pessoas sempre falam, defendendo, né, a fé cristã, que milhões de pessoas acreditam em Jesus, Ronaldo, é a maior religião do mundo. Nessa época também tinham milhares de pessoas que acreditavam em todos esses deuses.
Então, fica aí para reflexão. E as semelhanças de Dionísio são essas, ó, filho de Zeus como mortal, colocado numa manjedoura, realizou milagres. Ele teve também um cortejo triunfal montado num jumento, parecido também com Yeshua ben Pandira, que já vem desde antes de Cristo. Os seus seguidores comiam e bebiam, simbolizando o seu corpo naquelas festas romanas, né, que era o seu corpo e o sangue do deus Dionísio. Isso aqui também nós vamos ver em comum depois, mais para frente, em Mitra, tá? Que é um tipo de antropofagia. Desceu à morada dos mortos e ressuscitou e subiu aos céus. Então aqui nós temos já todos esses personagens, ó, o Ben-Estada, o Jesus de Josefa, Apolônio de Tiana, o Dimiurgo de Filão de Alexandria, Vespasiano, Yeshua ben Pandira, Crestos e Tamuz. E agora eu tive que começar outra tabela, né, pelos outros personagens. Aqui nós temos Dionísio, Hércules, Asclépio e Perseu, os 4 mitos gregos. Por que são semelhantes? Vai da crença de cada um. Foi o diabo que criou essas histórias aqui antes para poder corromper a história de Cristo quando ele viesse? Vai da crença pessoal de cada um, ok? Nos próximos vídeos nós vamos ver agora mais para frente sobre Mitra, Krishna, Horus, Buda, dentre outros, ok? Paz a todos.